Pessoal, a gente vai para a segunda pergunta. Terceira. E essa eu... Vamos pedir para respeitar o tempo no máximo, para a gente tentar pelo menos finalizar ela. Devia ter botado limite de tempo na pergunta também. Mas perfeito, né? Essa aqui ela tende a abranger um aspecto bem comum para a gente jovens, né, que está basicamente ingressando no mundo acadêmico, e é algo muito forte. Eu particularmente vivi isso muito na minha graduação e é algo que eu pensei que cabia bem. Diz assim: nosso contexto, né, no contexto universitário, frequentemente se é questionado a respeito da necessidade de ser membro e estar vinculado a uma igreja física, né? Muito da argumentação em torno disso, as pessoas falam o quê? Falam que as pessoas são a igreja, que participam de estudos bíblicos extra-igreja, que geralmente estão envolvidos com projetos voluntários cristãos, enfim. Por quê, né, eles se perguntam do porquê se devem participar de uma instituição, do porquê eles devem estar vinculados a isso. E aí era um dos questionamentos no qual sempre pessoas se deparavam lá, que era justamente como responder a tal questionamento. Principalmente em locais acadêmicos, onde existe esse quesito de ações evangelísticas e grupos bíblicos que meio que são independentes, né? Como é que vocês responderiam? Posso começar? 3 minutos, pode. Então, 3 minutos sem microfone, não. Segura aí. Zero de novo. Zerou. Eu já estava começando a pensar, né? Olha, assim, resumidamente, sabe? É uma coisa que eu venho já de alguns anos para cá, pensando e falando, sabe? É porque nós temos, talvez, uma grande deficiência nos conceitos. Conceito do que é igreja, conceito do que é o culto, o que é a adoração a Deus, conceito dos papéis da liderança instituída por Deus, dos oficiais. Então, como a gente tem falha nisso aí isso gera esse tipo de questionamento. Porque quando uma pessoa fala isso aí, está simplesmente desconsiderando o aspecto corporativo da adoração, que é importantíssimo. Nós não vemos para o culto porque a gente acha bonito, a gente vem atendendo a santa convocação de Deus. É quando a igreja ela se abastece ali, cada um de nós, é uma preparação para a semana que nós vamos viver. Antigamente o dia de descanso era o 7º dia. Se trabalhava e descansava no 7º dia. Para o cristão ficou invertido. Nós guardamos o dia do Senhor no primeiro dia da semana, e isso nos abastece, nos capacita, nos fortalece para viver os próximos 6 dias, e a gente volta para se reabastecer. Então esse aspecto corporativo da adoração é fundamental, é essencial, estabelecido pelo próprio Deus, Então, a gente, quando entende isso, a gente já começa a ver que não pode viver isolado da igreja. E versículo, como tem lá em Hebreus, não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Então, já aponta necessariamente para isso. E se você vai para o contexto onde esse versículo está, aí você vai ver lá do nosso acesso a Deus, da comunhão que devemos ter uns com os outros. E outra coisa é entender que igreja é muito mais do que participar de reunião. Mas, assim, não dá tempo a gente tratar de todas essas coisas. Mas uma das coisas que gera esse tipo de dúvida, de questionamento, é um entendimento falho de conceitos que estão mais para trás. É como eu estar querendo começar a construir uma casa pelo telhado. Não existe isso. Eu preciso lançar os fundamentos, e em cima de cada fundamento eu vou estabelecendo os próximos itens, as próximas doutrinas. Tá? Finalizou em new record. Não, mas o tempo é intransferível. Eu acredito que isso, infelizmente, está acontecendo hoje, dando uma contribuição no que o Fábio falou, justamente por causa dessa falta de conceito que muitas vezes a gente tem. E aí junta falta de conceito com falta de compromisso. Então, muitas vezes, as pessoas não têm noção do que é igreja, e às vezes também não têm a noção do que é fazer parte da igreja, seus privilégios e também os seus compromissos.
E na medida que se tenta, né, substituir a presença da igreja através dessas atividades, que em si não são ruins, porque de uma forma ou de outra acaba promovendo, da maneira como é feita, o Evangelho e o Reino de Deus, mas acaba tirando das pessoas esse senso de responsabilidade que nós temos de fazer parte da igreja visível. Que se de um lado nós somos corpo de Cristo no sentido orgânico, invisível, mas nós também devemos fazer parte da igreja visível de Cristo. Então, na medida em que você desconsidera ou não dá a importância que deve se dar a isso aí, infelizmente muitos hoje estão assim, então você encara a vida cristã sem a responsabilidade que deve ser encarada, a vida em igreja sem a responsabilidade que deve ser encarada, e você usa desse tipo de atividade, de trabalho, como uma forma de compensar aquilo que deve existir. E é ruim, entendeu? Isso. Por quê? Deixamos de ser luz, deixamos de representar Cristo e não assumimos o compromisso que nós deveríamos assumir em relação ao Evangelho. Então, é importante participar dessas coisas, sim, com certeza. Agora, o ideal, e na verdade o correto, é que independente de qualquer coisa, sejamos igreja, parte integrante dela, sujeita a ela, vivendo a sua prática e seus ensinos, para que isso venha a ser resultado dessa nossa vida eclesiástica, que é obrigado cada um de nós termos, porque do contrário, nós deixamos de ser igreja. Quando Cristo morreu na cruz para nos salvar, Ele morreu para nos salvar e para fazer um corpo visível. Então isso a gente não pode desmerecer, apesar da gente estar vendo uma época que nós chamamos da época dos desigrejados. Mas infelizmente isso é uma consequência da filosofia humanística que adentrou a igreja em virtude da falta de compromisso que muitos têm em relação ao Evangelho, em relação à palavra. Ok? Então basicamente era isso, para a gente não se delongar da resposta. Ken? Sim. Eu vou começar com uma pergunta. Respondendo com uma pergunta. Ainda bem que não é para mim. Quem aplicaria os sacramentos, a ministração dos sacramentos? Quem aplicaria a disciplina? No caso de não haver o corpo de oficiais na igreja, né? Como um corpo de oficiais, mais do que membros somente comuns, né? Como seria isso possível? Talvez alguém vá dizer, mas qualquer um pode fazer isso. Mecanicamente, sim. Mas, respondendo no estilo bíblico, ao princípio não é assim, não foi assim. O Senhor instituiu os seus apóstolos, né? O apóstolo Paulo fala com Timóteo e fala sobre imposição das mãos. Ele tem esse ministério. Então, cabe aos oficiais da igreja aplicar os sacramentos, né? Aplicar a disciplina e conduzir a igreja na ministração fiel da palavra. Todos devem ministrar fielmente a palavra, compartilhar fielmente a palavra, devem. Mas há coisas que são destinadas para um corpo de oficiais. E por isso, o cristão precisa pertencer a uma igreja, a um corpo de membros, né? Com toda a sua composição. Só para vocês pensarem mais sobre isso, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, né? Que Deus escolhe as pessoas com determinados fins e elas atuam dentro da igreja. É porque todos nós, como cristãos, precisamos dessas pessoas que tenham esses dons, né? Aqueles que estão vigorantes nos nossos dias. E a outra passagem seria 1 Timóteo, capítulo 3. Eu não vou ler, não. Quando o apóstolo vai falar sobre os presbíteros e diáconos, né? São pessoas com dons específicos, né? Capacitações, habilidades específicas e são consagradas a essas finalidades. Por tudo isso, é preciso que o cristão pertença a uma igreja, de fato, um corpo. Perfeito. Olha, ganhou tempo.